Fala Upsider, Felipe chegando na área para mais um vídeo e hoje eu quero te passar uma real noção dos motivos pelos quais nós devemos comprar uma ação, o que realmente é, o que representa comprar uma ação. E é isso que eu vou te explicar aqui no vídeo. Então eu já te peço para que você se inscreva aqui no canal porque o vídeo de hoje está pesado demais, tenho certeza que você vai gostar e também não se esquece de deixar o dedo no like para fortalecer aqui o canal, tá? Isso é muito importante. Então a primeira coisa que você precisa entender é a diferenciação entre especulação e investir o teu dinheiro. Primeira coisa, eu conheci a Bolsa de Valores lá em 2008, quando eu tinha por volta de 15 anos, e eu fui atraído pelo quê? Por que eu queria aprender sobre Bolsa de Valores? Porque em algum momento eu vi a empresa X se valorizando 5% em um dia e a empresa Y se valorizou 7% no outro dia e eu pensei com meus botões o seguinte, olha, se eu tivesse comprado essa ação aqui eu teria ganhado 5% num dia, se eu tivesse comprado aquela outra ação teria ganhado 7% num dia, se eu botar R$1.000 aqui eu vou ganhar tanto, se eu botar mais 2.000 ali vai tanto e eu vou ficar muito rico em pouco tempo, isso é muito legal. Então eu comecei a estudar sobre isso e eu percebi que as coisas não funcionam assim. E o incrível é que após mais de 10 anos, as pessoas ainda entram na Bolsa de Valores com essa mesma mentalidade, aqueles mesmos argumentos de ganância, aquele despertar da ganância das pessoas que eu fui despertado naquele momento, é o mesmo gatilho que as pessoas utilizam para trazer as pessoas para a Bolsa de Valores hoje por meio da especulação. Isso é especulação, pessoal, não é investir o dinheiro. Quando a gente investe o nosso dinheiro, a gente não está especulando no curto prazo. A gente não fica olhando o gráfico todo dia, porque a gente está investindo o nosso dinheiro. Então, o que eu trago para você aqui? É que você comece a observar a Bolsa de Valores pelo principal motivo pelo qual ela foi criada. Ela não foi criada para que as pessoas pudessem especular. Esse foi um efeito secundário. Uma possibilidade que existe, mas ela foi criada para que as empresas pudessem captar recursos para financiar os seus projetos e diluir o risco do seu negócio. Então é para isso que a Bolsa foi criada, para que as pessoas investissem em negócios reais. Então quando a gente está olhando para uma ação, a gente deve entender que a gente está comprando uma fatia desse negócio. E não só entender, você está de fato comprando. Quando você compra uma ação, que é a menor parte no capital social de uma empresa, você tem direito a voto. Você pode votar nas decisões daquela empresa. Se você compra uma ação ordinária, que é aquela com final 3. Além disso, você também tem direito a receber os dividendos, que é a distribuição dos lucros entre os acionistas. Então, a partir do momento que os controladores, os diretores decidem por se remunerar ali, você também vai receber uma parte desse dinheiro na mesma proporção que você possui dentro do capital daquela empresa. Então você se torna sócio. E o que a gente faz quando a gente quer se tornar sócio de um negócio? A gente vai ficar olhando para o gráfico, oscilando todo dia? Não, isso não tem nada a ver. E só uma observação aqui, não tem problema nenhum você especular. Muitas pessoas especulam e investem. O que você não pode fazer é confundir as duas coisas. Quando você está especulando e quando você está investindo. Porque o que acontece é o seguinte, as pessoas são atraídas por especulação no começo. E é basicamente o seguinte, especular não é uma atividade simples como é vendida aqui na internet. É complexo, você precisa dominar vários tipos de análise para que você possa tomar uma decisão. Essas análises não são totalmente fidedignas, porque o que pode acontecer, o mundo é extremamente volátil, Qualquer notícia pode afetar os mercados em um curto prazo de tempo. E além disso, você não precisa só ser uma pessoa técnica na sua análise, você precisa também ter um estômago muito forte, você precisa ter um racional bem alinhado e saber o que você está fazendo. Então, basicamente, o que acontece é o seguinte, imagina, um rapaz entra na faculdade de medicina e após um ano de estudo ele quer se tornar um neurocirurgião, que é a parte mais avançada da medicina. Ele não vai conseguir. E a mesma coisa com o mercado financeiro. Por que você está chegando no mercado financeiro, você acha que em um mês você vai ver alguns cursos ali de análise técnica e vai se tornar o bichão do mercado? Não vai, pessoal. Coloca o pé no chão. A gente precisa saber o lugar em que a gente está e ir de passo a passo para a gente ir maturando e aí sim a gente conseguir fazer boas alocações e bons investimentos em que a gente não vai perder o nosso dinheiro. Tá, Felipe, mas afinal de contas, o que é investir em uma ação de fato? Presta atenção aqui agora. Imagina o seguinte, eu recebi uma proposta de alguém que tem uma paleteria mexicana, que ele quer vender essa paleteria
do shopping lá por 500 mil reais. Eu fiquei interessado e tenho 250 mil reais. Então eu te chamo aí para ser meu sócio. Eu sei que tu tem 250 mil reais na conta e eu vou te chamar para ser sócio dessa paleteria. Tu vai me fazer algumas perguntas, né? Entre essas perguntas vai ser: quanto que essa paleteria está faturando atualmente? Porque está pedindo 50 mil reais. Qual é o faturamento dela? Ela é lucrativa? Os lucros dela aumentaram nos últimos anos? Qual é a perspectiva dessa paleteria continuar existindo? Existe uma barreira de entrada de outras paleterias na região? Então ela está dentro do shopping, o shopping impede que se abra outra paleteria dentro do shopping? Qual é a qualidade desse produto? O produto é bom, as pessoas estão falando muito bem, ou as pessoas vão apenas uma vez por curiosidade e não voltam mais? Há recorrência na compra para esses clientes? Eles gostam muito? É um produto sazonal ou é um produto que vende durante o ano todo? Então todas essas questões são questões em relação ao negócio e não ao valor de mercado. A gente não vai olhar o seguinte: a gente pode muito bem pegar quanto que essa empresa estava valendo, o valor de mercado dela durante o tempo de existência dela, e a gente bota num gráfico. Só que isso não é um fator de decisão. Esse é o último ponto que a gente vai olhar quando a gente vai comprar uma ação. Esse não é o ponto de referência. A gente precisa saber como avaliar o negócio e saber se esse negócio está caro ou se está barato. E além disso tudo, a gente precisa entender se ele vai continuar existindo por um longo período de tempo. Porque quando a gente investe, a gente quer se tornar sócio daquele negócio. Então a gente quer investir em algo que vai existir durante um longo período. Ah, Felipe, mas eu posso perder tudo que eu investi porque eu tenho um amigo que investiu, acabou perdendo tudo, ele saiu da bolsa, ficou puto e tudo mais, porque o meu avô já investiu e ele perdeu dinheiro, ele tinha botado o carro dele lá e tudo mais e acabou perdendo dinheiro. Esquece isso, porque provavelmente essas pessoas que perderam dinheiro, elas estavam especulando, elas falam que estavam investindo porque elas não compreendem o que é investir e o que é especular. Então a gente precisa atentar a isso, porque imagina o seguinte: você vai montar uma carteira de investimentos de longo prazo com ativos descorrelacionados, ou seja, eles não têm a ver um com o outro e eles estão inseridos em mercados diferentes. Então imagina o seguinte: você está comprando ações do Banco Itaú, é o maior banco aqui do Brasil. Qual é a probabilidade do dia para a noite o banco deixar de existir? Porque é isso que você está falando: vou perder tudo e investir em Itaú? Se você vai perder tudo é porque o banco quebrou, ele não existe mais. A probabilidade é alta ou baixa disso acontecer? É baixa. Imagina o seguinte: você não investiu só em Itaú, você investiu também na VEG, que é uma empresa de excelente qualidade, ela cresce ano a ano e ela tem clientes espalhados por todo o mundo. Existe possibilidade dela quebrar da noite para o dia? Qual é a probabilidade do Itaú e da VEG quebrar ao mesmo tempo? É bem baixa, né? Imagina se tu investe também na Renner, que é uma empresa excelente qualidade também, já há muito tempo no mercado, está no imaginário popular, já bem consolidada. Qual é a possibilidade dela quebrar? A possibilidade é que dê uma crise muito forte no Brasil e todas essas empresas quebrem. Ok, pode acontecer. Você não vai investir só no Brasil, você pode comprar ações da Coca-Cola, da Disney, da Amazon, da Apple, todas essas empresas você pode se tornar sócio. Qual é a probabilidade de todas essas empresas quebrarem? Muito baixa. Então é isso que a gente deve fazer: diversificar o nosso patrimônio. Isso acaba protegendo os nossos investimentos. Então você só vai perder tudo se você ficar eufórico quando o mercado cai um pouco, aí você vende. Aí você compra quando ele está bem otimista e aí ele cai um pouco mais, aí você vende. E aí você vai, é que nem sabonete, você vai mexer no sabonete, ele vai se diminuindo. Você precisa comprar com convicção, saber o que está fazendo. Caiu, você compra mais. É isso que se deve fazer. Tá, Felipe, como é que eu faço para avaliar a empresa e saber que é um bom momento para comprar? Bom, a gente não vai conseguir exaurir tudo nesse vídeo aqui porque é muita coisa que a gente precisa aprender para poder investir, A gente precisa saber analisar os projetos dessa empresa, fazer uma análise das vantagens competitivas, a gente precisa também entender sobre indicadores fundamentalistas, saber olhar para um balanço da empresa, o DRE, balanço patrimonial, a gente precisa ter uma noção de valuation também para a gente não comprar algo que está muito caro. Tudo isso a gente precisa colocar em consideração para tomar uma decisão. Mas para que você possa ter uma noção geral do que acontece, a gente pode pegar aquela frase bem famosa do Barão Rothschild, se eu não me engano, em que ele falou que a gente deve comprar ao som dos canhões e vender ao som dos violinos. E o que isso quer dizer?
quando os canhões estão explodindo, estão a todo vapor, o mercado está com muito medo, as pessoas estão com medo, as pessoas estão liquidando suas posições para poder botar um dinheiro no bolso, ou eles estão simplesmente com medo e estão vendendo porque acham que o mundo vai acabar. As pessoas acham que as empresas vão virar pó, então elas vendem. E são nesses momentos que nós encontramos as maiores oportunidades. 2020 está aí para provar. Naquele momento de queda que estava todo mundo vendendo, eu enchi a mão para comprar várias ações, várias delas se multiplicaram por 2 vezes, né? Tem empresas se valorizando mais de 200% na minha carteira desde aquele período. E aquele momento estava todo mundo vendendo, né? Então a gente precisa compreender esses momentos. O mercado é cíclico. Em vários momentos haverá uma queda forte, outros momentos de grande otimismo, e geralmente momentos de grande otimismo são os momentos em que os violinos estão tocando. Todo mundo está muito otimista em relação ao futuro, o mundo não tem problemas e o mercado está em alta, em alta, em alta, o preço dos ativos estão mais caros e isso você vai conseguir identificar fazendo uma análise um pouco mais rebuscada, mas basicamente se você seguir essa estratégia, você não vai perder dinheiro no longo prazo, porque você vai ficar longe dos movimentos de manada quando as pessoas estão otimistas comprando a preços caros. Essas pessoas elas estão só pela ganância, porque elas acham que o mercado vai crescer para todos sempre. Mas não vai, o mercado é cíclico, em algum momento haverá uma queda. E são nessas quedas que essas pessoas gananciosas vendem. E é nesse momento que a gente aproveita e quando a gente sabe analisar o negócio, a gente sabe ver se aquele ativo que caiu, ele caiu porque ele perdeu os fundamentos dele ou se ele caiu porque realmente as pessoas estão muito temerosas e venderam por qualquer motivo. E a minha leitura de mercado é que sempre haverá bons momentos para se comprar e para se vender também. E é isso que eu ensino no meu curso Caminho da Liberdade. Eu pego quem está lá no curso, lá começando mesmo do zero, eu pego esse cara pela mão e mostro como se tornar um investidor completo, saber tomar as decisões sem ficar dependendo de terceiros, sem precisar ficar olhando vídeo aqui no YouTube, que é uma coisa que você não deve fazer. Utilize os vídeos aqui no YouTube só como uma forma de se inspirar e pegar essas referências para você fazer o seu estudo, porque se você compra baseado em dica, ferrou, você vai acabar perdendo dinheiro, tá? E é isso que eu mostro lá no Caminho da Liberdade. Se você tiver interesse em se tornar meu aluno, vai ser um prazer poder te ajudar aí a alcançar a sua liberdade financeira. Eu vou deixar o link na primeira linha da descrição aqui embaixo e qualquer dúvida é só me chamar lá no Instagram, tá? Pelo vídeo de hoje era isso, eu espero que você tenha gostado. Agora eu vou deixar 2 recomendações de vídeo que eu acho que você vai gostar, tá? Te vejo lá.